Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tiaguinho para mais uma aula de História. E hoje nós vamos terminar o conteúdo que iniciamos na semana passada, a Revolução Francesa. Lembra como é que começou a Revolução, né? O contexto histórico da Revolução? Hoje nós vamos falar de fato como é que se deu o processo revolucionário, quando os revoltosos vão pegar as armas e tomar o poder à força na França. Mas para entendermos a aula de hoje é muito importante ter em mente os conteúdos da aula passada. Por isso, antes, se vocês quiserem de assistir essa videoaula, retomem a videoaula da aula anterior sobre a Revolução Francesa, tudo bem? Feito isso, vamos lá começar. O início da Revolução. Bom, a gente viu que o contexto da França ele era muito desigual, né? A sociedade francesa era dividida em três esferas, em três classes, em três estados. Primeiro, segundo e terceiro estado. O terceiro estado, que era o povão, eles queriam mudar bastante o contexto social e político da França naquele período. Por isso que eles serão os motores principais da Revolução Francesa, né? Pois os acontecimentos políticos eram acompanhados com grande expectativa pela população. Com a crise do desabastecimento, o custo de vida tornou-se muito alto e os saques a mercados e armazéns cresceram, sendo difícil para as tropas reais conterem os famintos. Multiplicou-se a quantidade de mendigos que vagavam pelas cidades e amedrontavam o restante da população que temia roubos e furtos. Para agravar a situação, muitas manufaturas francesas prejudicaram pela concorrência dos produtos britânicos, foram à falência e levando o desemprego a índices alarmantes. Lembra que no início da última videoaula eu mostrei um pequeno vídeo sobre Assassin's Creed Unity, né? Que é aquele vídeo introdutório para explicar mais ou menos o contexto histórico do jogo. Vocês viram lá muito bem naquele vídeo que enquanto a corte francesa, a nobreza, né, o clero e a nobreza, o primeiro e o segundo estado, viviam no luxo, com banquetes e tudo mais, o terceiro estado, o povão, sofria bastante com a fome, a miséria, né? Por isso que muitos viviam pedindo comida nas ruas na França naquele período. Então essa charge que está na nossa tela, né? Aí na tela de vocês, representa muito o despertar do terceiro estado. O primeiro e o segundo estado são essas duas figuras que estão em pé, né? O padre, né, com a batina, e a nobreza aqui com o chapéu, com a roupa de nobreza, né? O terceiro estado, né, está se levantando do chão, né, e tomando em mão as armas que estão no chão. Vocês podem ver que tem um soldado, uma pessoa tipo pegando a arma que está no chão. Então essa charge representa muito ali em 1789 o início do terceiro estado reagindo, né, tomando a força, tomando o poder para buscar a melhoria das condições sociais do povão naquele contexto, né? Então no dia 14 de julho de 1789 nós temos vamos dizer assim, o pontapé inicial do movimento revolucionário. Tanto que a França celebra o aniversário da Revolução Francesa no feriado do dia 14 de julho, né? Porque no dia 14 de julho de 1789, os revoltosos, né, pegaram e tomaram a Bastilha, né? O que era a Bastilha? Bastilha era a prisão onde era prisão, né? Assim, vamos dizer, uma cadeia para os revoltosos naquele período, né? Então era uma prisão real, né? E era o símbolo da força do absolutismo na França. Então o rei Luís XVI, quando mandava prender as pessoas, mandavam para a Bastilha, né? Prender muito bem lá, né? Então nesse contexto, né, se prendeu muito os revoltosos nessa Bastilha. Então quando tomaram e saquearam a Bastilha, foi um movimento, né, dando início e se espalhando pelo campo e pelas províncias vizinhas. Tanto que aqui está o exemplo, então, da Bastilha, da tomada da Bastilha, né? Pegando fogo, né? Bastilha, aquelas fortificações de pedras daquele período do século XVIII, tá bom? Então vamos lá, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é uma criação da Revolução Francesa. É claro que ela vai ter umas adaptações ao longo da nossa história para chegarmos até o 2020, os nossos direitos humanos, né? Atuais, mas o primeiro protótipo de Declaração dos Direitos Humanos data da Revolução Francesa, que foi uma conquista do terceiro estado. Então, visando conter as agitações populares que tomaram conta da França, a Assembleia Nacional, controlada pela burguesia mercantil e industrial, aprovou o fim dos direitos senhoriais, do dízimo e dos tributos feudais. No entanto, para libertar-se da terra, os camponeses deviam pagar uma taxa de resgate aos senhores. Ou seja, mudava, mas não mudava muita coisa, porque os camponeses continuavam tendo que pagar taxas, gastar dinheiro, então já recebiam pouco. Então já tinha uma condição social precária e continuava precária, mesmo assim com essa nova adoção de alguns direitos que foi decretado na Assembleia, né?
Então, as resoluções da Assembleia Nacional Constituinte aboliram juridicamente os privilégios feudais e a sociedade rigidamente hierarquizada do antigo regime. Ou seja, aquela ideia de que primeiro estado, nobreza, segundo, primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza. Não, primeiro estado, nobreza, segundo clero, terceiro povão. Essa mudança hierárquica começava a demolir um pouco, porque o terceiro estado começava a ganhar alguns direitos sociais. Essas resoluções, né, então, dessa Constituição, foram reafirmadas no dia 26 de agosto de 1789, com a criação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Composto, né, por 17 artigos, esse documento estabeleceu a liberdade de expressão e culto e o direito à propriedade, à segurança e à resistência a qualquer tipo de opressão, né? Aqui na figura, para vocês, por exemplo, estão 4 artigos dos 17 destacados para vocês, para a gente tentar ler um pouquinho e identificar. O artigo 1º diz o seguinte: os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum, ou seja, a ideia de que todo mundo nasce igual perante a lei. Está no nosso artigo 5º também da nossa Constituição Nacional do Brasil. Artigo 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Artigo 6º. A lei deve ser a mesma para todos, seja para proteger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais aos seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos. E artigo 11. A livre comunicação das ideias e das opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem, né? A ideia de liberdade de expressão. Todo cidadão pode, portanto, falar, escrever e imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos dessas liberdades nos termos previstos na lei, que é a mesma lei de liberdade de expressão que nós temos na nossa Constituição, no nosso Brasil. Então a gente pode ver alguns elementos da Revolução Francesa vão impactar bastante o mundo moderno, né? O mundo contemporâneo que é até hoje, inclusive o Brasil. Até a nossa divisão de poderes também é baseado tanto no iluminismo como na adoção constitucional que a França adotou no contexto de sua revolução. Então, resumindo, a Revolução Francesa tem esse lema: liberdade, igualdade, fraternidade. Liberdade para todos, né? Ou seja, uma civilização sem escravidão, uma civilização sem servos, sem trabalhadores exaustivos, ou seja, que tem que trabalhar quase 16 horas por dia para ganhar um pedaço de pão. Então, melhores condições de trabalho. Igualdade de todos perante a lei, ou seja, ninguém vai ter privilégio por ter nascido rico, por fazer parte do clero, não. Todos têm que ser julgados e são tratados igualmente perante a lei, né? E fraternidade, que é a união dos povos, a união da população francesa, a união da França como uma população única. Então, batalhando ali por direitos iguais, pela melhoria social de todos e não só de alguns. Belezinha? Então vamos lá, monarquia constitucional. A Assembleia adotou uma Constituição, então a monarquia ela vai passar a ser constitucional. Só que tem uma pessoa que não vai gostar disso. Quem? Luís XVI. Então, em outubro de 1789, a família real foi retirada de Versalhes e levada para o Palácio das Tulherias, em Paris. Na cidade que voltou a ser a capital, Luís XVI adotou uma postura ambígua em relação à política do país. Ele parecia aceitar as resoluções dos revolucionários, enquanto articulava com alguns emigrados um plano para retomar o poder. Ou seja, lembra que Luís XVI ele tinha um poder absolutista, né? Então ele mandava em tudo na França. A partir do momento que a França adota uma constituição, ele não anda mais em tudo. E isso vai incomodá-lo. Então ele vai começar a articular uma tentativa de retomar o poder absoluto na França, né? A situação tornou-se tensa quando, em junho de 1791, o rei e sua família tentaram fugir do país. Qual era o plano de fugir da França? O plano era organizar tropas fora da França, né, com a ajuda de outros monarcas europeus, e retornar ao país para restabelecer a antiga ordem. Ou seja, ir lá fora, se preparar, montar um exército, voltar para dentro da França e tomar o poder à força e restaurar o sistema absolutista. O plano, então, enfim, porém, fracassou, né? Eles foram detidos na cidade de Varennes e conduzidos de volta a Paris. Em setembro daquele ano, ou seja, em setembro de 1791, o rei Luís XVI foi obrigado a jurar a Constituição aprovada pela Assembleia Constituinte, né? Pela Carta Magna, então, o Estado francês, ou seja, a França, foi organizado em 3 poderes, os 3 poderes criados por Montesquieu. O Executivo, exercido pelo rei, o Legislativo, que era composto de 745 deputados eleitos por meio do voto censitário, ou seja, que é o voto por renda, né? Então, tem todos uma série, não era um voto livre, aberto, né? E o Judiciário, né? Que era constituído por juízes eleitos
pelo povo. Então o poder ele não era mais único nas mãos do rei Luís XVI. O rei Luís XVI ele comandava apenas um dos poderes, o poder executivo. Mas a França passa a adotar essa tripartição do poder, que o poder não é mais único, não é absoluto. Ele é dividido em três. E qual é o objetivo dessa divisão do poder? A fiscalização. Um poder sempre vai estar fiscalizando o outro, sempre vai estar vigiando o que o outro faz. É a ideia de democracia. E é essa ideia que é aplicada no Brasil atualmente. Então, no Brasil, nós temos a figura do presidente, do Congresso e do STF. Os três poderes do Brasil. O presidente comandando o poder executivo, o Congresso, que são os deputados federais e os senadores, comandando o poder legislativo, e os ministros, os juízes do STF, o Superior Tribunal Federal, que são os responsáveis pelo poder judiciário. Não tem nenhum poder que manda mais do que o outro no Brasil, tá bom? Constitucionalmente, os três poderes existem e têm igualmente grau de importância. Só que qual é a função? Um fiscalizar o outro. Não tem um poder que manda mais do que o outro. Mas voltando então à França lá da Revolução. A Constituição Francesa, então, também garantia a livre iniciativa e a liberdade de comércio, eliminando as restrições mercantilistas. Ela também aboliu alguns impostos e estabeleceu uma nova contribuição sobre a propriedade da terra. Então, ou seja, economicamente, né, e socialmente, a França começa a se organizar para abolir um pouco da crise econômica que ela estava tendo e para abolir também o grau de miserabilidade que a terceira estado estava tendo. Ou seja, que o povo estava passando fome, passando necessidades oriundas da sua crise econômica, né? De não possuírem dinheiro, né? E essa é a imagem que então é Luís XVI jurando lealdade à Constituição no altar da pátria, né? Uma pintura de Nicolas Guy Brenet, século XVIII, que se encontra hoje no Museu de Belas Artes em Quimper, na França, né? Então Luís XVI sendo obrigado a assinar a Constituição da França, né? Coisa que ele não queria muito, né? Então a Assembleia Legislativa, a Assembleia antes era constitucional, ou seja, era uma Assembleia reunida para votar uma Constituição. Essa Assembleia vai adotar uma nova nomenclatura. A partir do momento que já tem a Constituição, ela não é mais constituinte, e sim uma Assembleia Legislativa, né? Seus deputados estavam divididos em dois grupos de diferentes tendências políticas. Os dois principais grupos são esses aqui, e prestem atenção agora. Primeiro grupo importante da Revolução Francesa, os jacobinos, representando os membros da pequena burguesia. Eles defendiam a igualdade de todos perante a lei. Suas reuniões eram realizadas no convento de Saint-Jacques, que deu origem, então, ao nome do grupo, né? Saint-Jacques é São Tiago, tá bom? Em francês. Eu acho que é francês, não sei. Mas, enfim, Jacob, né, vem de Tiago em outro idioma, então por isso que jacobinos tem esse nome. E o outro lado são os girondinos, né, republicanos moderados. Seus membros representavam a alta burguesia mercantil e financeira e os nobres liberais. Esses homens eram maioria na Assembleia Legislativa. Os líderes do grupo vinham da Gironda, região do interior da França, daí o nome girondinos. Para vocês entenderem, os girondinos então defendiam os interesses da alta burguesia, dos ricos, e os jacobinos defendiam os interesses da pequena burguesia e dos trabalhadores, então os mais pobres. Então os jacobinos vão defender os mais pobres e os girondinos vão defender os mais ricos. Só que neste momento, na Assembleia Legislativa, quem formava o grupo de maior quantidade, de maior número de deputados, eram os girondinos. Por isso que eles acabavam meio que determinando o que seria lei ou não dentro da França naquele contexto, tá bom? Essa ideia, galera, de jacobinos e girondinos que vai dar a ideia, a nomenclatura moderna de direita e esquerda na política. Direita, hoje, é quando você defende interesses, vamos dizer assim, empresariais, de banqueiros, para o fomento da economia, né, para a geração de empregos, que é a direita que vai ter alguns ideais conservadores, como tradição, família, religião. Todos esses ideais são ideais de direita que têm origem com o grupo dos girondinos lá na Revolução Francesa. A esquerda, que hoje atualmente defende muito os direitos sociais das pessoas, né? A igualdade de todos socialmente, né? Direito de emprego, de saúde, de educação, econômica e tudo mais, se baseia muito nas ideias dos jacobinos da Revolução Francesa. Então, o nascimento de jacobinos e girondinos é o nascimento na política de direita e esquerda também, tá? Em abril de 1792, a França entrou em guerra com a Áustria e a Prússia. Lembrando que a Prússia não é Rússia. Tem muita gente que acha que é o mesmo país. Prússia e Rússia não são o mesmo país, tá?
Os soberanos desses países temiam que a revolução se espalhasse por toda a Europa, ameaçando a preservação do antigo regime. E o que era esse antigo regime? Era a ideia de que um rei manda em tudo, o sistema absolutista, né? Nos territórios governados por eles. Luís XVI e os deputados contra-revolucionários apoiavam o conflito, pois acreditavam que o país seria facilmente derrotado e que a antiga ordem seria restaurada, ou seja, ele comandando o país de forma absoluta. No entanto, a situação interna da França piorou. A população saiu às ruas para defender a revolução. Os revolucionários cercaram o Palácio das Tulherias e prenderam o rei e sua família, acusando de traição à pátria. Tudo bem? Então, é as revoltas que nós vamos ter na Assembleia Legislativa. Essa figura em si representa uma das sessões nessa Assembleia Legislativa, né? As pessoas sempre comandando, os deputados comandando a reunião e as pessoas reivindicando melhorias. Pode ver que os instrumentos que as pessoas seguram aqui, que estão reivindicando, são instrumentos de campo, de trabalhar no campo, né? Com agricultura, né? Então, são provavelmente pessoas do terceiro estado buscando, reivindicando melhorias sociais. Então, a República Francesa, o que vai constituir? Porque Luís XVI foi preso, correto? O rei foi preso. O rei sendo preso, alguém tem que comandar o poder executivo na França. Então, imediatamente após a prisão do rei, foram convocadas novas eleições, pela primeira vez com base no sufrágio universal masculino, ou seja, nas eleições, só quem poderia votar eram os homens, sem restrições de renda ou origem social, porém só homens podiam votar, né? Em setembro de 1792, a Assembleia Nacional Legislativa foi substituída pela Convenção Nacional, ou simplesmente Convenção, e a República foi proclamada na França. Então, uma das consequências da Revolução é isso que a gente está vendo agora. A França deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. Qual a diferença de monarquia e república? Vai ter uma questão nos exercícios de hoje sobre isso, tá bom? Então, a França abandona o sistema monárquico e adota o sistema republicano. A maioria dos deputados da convenção estavam alinhados aos girondinos, né? Lembra, os girondinos defendiam os interesses da alta burguesia, era a maioria na Assembleia, que representava os interesses da grande burguesia mercantil e financeira, e defendiam medidas moderadas, bem como a manutenção da ordem estabelecida. Os girondinos sofriam forte oposição dos jacobinos, né? Lembra, eram os dois grupos da Assembleia, girondinos e jacobinos, que desejavam mudanças mais radicais que atendessem aos interesses dos operários e da pequena e média burguesia, que eram os artesãos, os profissionais liberais, lojistas e pequenos produtores. Como eu disse para vocês, o povão. Os deputados, então, da convenção precisavam decidir o destino de Luís XVI e sua família. Lembra, eles foram presos acusados de trair a pátria, né? Trair a França. Então, os girondinos defendiam que o rei fosse exilado, ou seja, fosse expulso da França, fosse enviado para outro lugar. Já os jacobinos, porém, defendiam que se o monarca fosse mantido vivo, ele poderia servir ao apoio aos movimentos de restauração do antigo regime. Então, a ideia de que queriam retomar o poder na França para estabelecer o sistema monárquico. Para os jacobinos, se o rei ficasse vivo, poderia acontecer isso. Então, a situação de Luís XVI piorou após a descoberta de documentos que o ligavam aos franceses emigrados e aos monarcas europeus contrários à Revolução. Ou seja, ele estava preso e foram descobertos documentos que o acusavam ainda mais de traição à pátria, né? Não é à toa que o rei foi convocado a depor e, após um longo processo, foi considerado culpado de traição à pátria e condenado à morte. Luís XVI, então, ele foi guilhotinado. E está negritado por qual motivo, galera? A sentença de morte na França ali nos séculos 17, 18, 19 vai ser basicamente a guilhotina. E o que é a guilhotina? Aquele instrumento que desce assim e corta a cabeça da pessoa. Corta, na verdade, no pescoço, né? Que aí separa a cabeça do corpo da pessoa. Luís XVI, o rei, então, da França, ele foi guilhotinado no dia 21 de janeiro de 1793. Tem essa cena lá naquele videozinho do início da última aula, não sei se vocês lembram. Sobre os aplausos, então, da multidão. A rainha, sua mulher, né, a Maria Antonieta, ela foi guilhotinada meses depois, mas teve o mesmo fim que, como está representado na figura, que é a sentença de morte de Luís XVI, tá bom? Foi o último rei da França. Professor, Napoleão Bonaparte vai assumir já o poder na França, ele vai se declarar imperador. Sim, mas tecnicamente o último rei da França foi Luís XVI. Quando Napoleão assume o poder como imperador, ele está dando um golpe na França. Apesar de que sim, ele foi um imperador, né? Mas o sistema político já não era mais uma monarquia, sim uma república. Então, os jacobinos no poder, se conseguiram condenar Luís XVI à forca, a guilhotina, né? Com certeza eles iam assumir o poder.
E após a morte então de Luís XVI, a situação na França vai se tornar ainda mais insustentável, né? Porque a galera tava na... E tem muito bem isso claro lá no vídeo da última aula, né? A galera tava nas ruas, batendo em todo mundo, tacando fogo em tudo. Então já era uma revolução que não tinha mais controle, né? Não tinha mais quem liderasse aquela revolução que mandava a maneirar, abrandar, ficar mais tranquilo, né? As coisas estavam cada vez ficando mais críticas. Tropas britânicas, holandesas e espanholas aliaram-se às tropas austríacas e prussianas na luta contra a França revolucionária. A convenção então não conseguiu conter o movimento contra-revolucionário e uma guerra civil eclodiu no oeste do país. As diferenças entre jacobinos e girondinos na condução da França revolucionária os levaram à ruptura definitiva, tá bom? Os jacobinos, então, defendiam a necessidade de tomar medidas radicais para deter o avanço, né, das tropas estrangeiras e atender aos anseios da população. Em junho de 1793, então, apoiados pelos sans-culottes, que eram as pessoas basicamente que não faziam parte da nobreza, né? Os jacobinos expulsaram os girondinos da convenção e prenderam seus principais líderes. Iniciava-se assim então o poder que os jacobinos comandavam a França e ficou conhecido como o Grande Terror ou a Era do Terror. Por que foi conhecido como a Era do Terror? Porque os jacobinos, assim que tomam o poder na França, eles começam a governar de forma tirânica, né? Como uma tirania. Então o governo jacobino suspendeu as liberdades civis e adotou uma política de mobilização geral para conter os contra-revolucionários. Foram instaurados em Paris o Comitê de Salvação Pública, que dispunha de plenos poderes sobre o exército e a política interna, e o Tribunal um tribunal revolucionário, que julgava os suspeitos de tramar contra a República, sob a liderança de um dos principais líderes políticos da Revolução Francesa, Maximilien de Robespierre. A repressão jacobina silenciou até mesmo os líderes da Revolução que divergiam no governo, como Danton, executado na guilhotina em 1794. Então Robespierre, esse carinha que está aí no quadro de vocês, ele vai liderar a França nesse contexto da Era do Terror, que é quando os jacobinos estão no poder. E aí vai ser de forma tirânica. Eles vão prender todo mundo, vão suspender a liberdade, todo mundo que é líder, todo mundo que for oposição ao governo jacobino vai ser guilhotinado, vai ser condenado à morte, né? Para a ironia da história, o próprio Maximilien Robespierre ele vai acabar levando o mesmo fim. Ele vai ser guilhotinado também, né? Acusado de traição. Então, feito isso, chegamos ao fim da Revolução Francesa. O que vai acontecer? O autoritarismo da fase do Grande Terror, da Era do Terror de Robespierre e dos jacobinos, gerou divisões dentro do próprio governo. Os sans-culottes mais radicais queriam aprofundar as mudanças para destruir a aristocracia e implementar uma república popular. Já os jacobinos, mesmo o grupo de Robespierre, eram adeptos de uma democracia representativa e sofriam pressões para atender aos anseios dos sans-culottes. Os excessos, então, da política do terror e a divisão entre a pequena burguesia e o movimento popular, em geral, né, vão meio que causar uma tensão política dentro do governo da França. E no dia 27 de julho de 1794, conhecido como 9 terminou no calendário da Revolução Francesa, né, Robespierre e seus partidários foram presos e no dia seguinte guilhotinados. No ano seguinte, 1795, o Tribunal Revolucionário foi extinto e uma nova Constituição foi elaborada, ou seja, pegou aquela Constituição que os girondinos e os jacobinos criaram, jogaram no mar, tacaram fogo e criaram uma nova Constituição. O voto censitário foi restabelecido, ou seja, voto por renda, só votava quem tinha dinheiro. E dividiu-se o poder executivo entre 5 diretores, que seriam trocados periodicamente. É como se o presidente fosse... É como se a gente elegesse 5 presidentes. E eles ficavam sempre alternando quem ficava no poder. O novo governo, então, ficou conhecido como diretório, porque eram 5 diretores que governavam. Reunia a antiga burguesia girondina e da planície, e os novos setores enriquecidos com a guerra e a especulação. As dificuldades econômicas, no entanto, se agravaram, a escalada dos preços, o esvaziamento dos cofres públicos e a miséria crescente eram sinais evidentes da fraqueza do novo governo. As revoltas dos sans-culottes parisienses e as rebeliões camponesas tornaram-se frequentes, e o governo ainda precisou conter as forças monarquistas que tentaram restaurar o antigo regime na França. Ou seja, estava tudo ainda uma bagunça, todo mundo em disputa, todo mundo ainda guerreando dentro do contexto da Revolução. Então a rica burguesia francesa, ameaçada pela instabilidade interna, precisava de uma solução política que preservasse suas propriedades e restabelecesse seus negócios. Para isso, então, né, a alta burguesia, né, a rica burguesia, os mais ricos, né,
vão escolher um jovem general chamado Napoleão Bonaparte para ser convidado a compor um novo governo para pacificar, trazer paz à França, né? No dia, então, 9 de novembro de 1799, nós temos o golpe chamado 18 de Brumário, tá bom? O que foi esse golpe? Foi quando Bonaparte e seus, com apoio de outros 2 diretores, dissolveu aquele governo do diretório e iniciou um governo próprio, chamado consulado, cujo principal cônsul, o principal líder na França, seria o próprio Napoleão Bonaparte. O golpe logo recebeu amplo apoio da alta burguesia e dos camponeses, ou seja, Napoleão chegar no poder vai animar e alegrar 2 classes importantes na França, a alta burguesia, os mais ricos, e os camponeses, os mais pobres, ou seja, estava agradando todo mundo. Para a burguesia, o general representava a preservação da ordem. Para os camponeses, a certeza de que o antigo regime e as taxas feudais não seriam estabelecidos, ou seja, que nós não voltaríamos a ter um sistema monárquico absolutista, né? Então, Napoleão Bonaparte chega na nossa história. Esse carinha que sempre andava com a mão assim na barriga, e a gente vai entender um pouquinho o porquê nas nossas próximas aulas, tá bom? E aqui está uma fotografia que ilustra bem o golpe do 18 de Brumário. Lá de vermelho é Napoleão mais 2 cônsules tomando o poder, e aqui embaixo a galera que antes comandava a França e acabou tendo que entregar o poder para os 3 cônsules, tá bom? Inicia-se então, no período consulado, a Era Napoleônica, ou seja, o período onde Napoleão Bonaparte governou a França. Só que esse é um conteúdo que a gente continua na próxima aula. Turma, muito obrigado pela atenção. Peço que se ficaram com alguma dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp, tá bom? Que eu tirarei as dúvidas de vocês. Logo após assistirem essa videoaula, nós vamos ter as atividades do dia para serem respondidas. Beleza? Abração, galera. Fiquem com Deus e até a próxima.